Olá, queridos discípulos do nosso Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos com muita alegria compartilhar uma reflexão da Palavra de Deus. Eu gostaria de ler Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz da seguinte maneira: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em momentos difíceis, podemos contar com uma ferramenta maravilhosa chamada oração. Por meio dela, Deus transforma situações que pareciam o fim. Muitas vezes nós vemos isso nas Escrituras. Deus mudar cenários que pareciam o fim. E quando Deus muda esse cenário, Ele transforma em bênçãos para o seu povo. Ele reveste aquilo que era mal em bênção para o seu povo. Aqui no versículo que nós lemos, nós gostaríamos de extrair 3 pontos. Primeiro, veja que tem uma ordem: invoca-me. O cenário em que Jeremias escreve isso era um cenário de iminente destruição, que seria seguido por uma escravidão na Babilônia de Nabucodonosor. Mas diante de uma situação tão desesperadora, Deus dá uma ordem por meio do seu profeta: clama a mim. A oração é uma arma poderosa que Deus colocou à disposição do seu povo, porque ela pode ser usada por qualquer pessoa em qualquer lugar, independentemente da situação. Eu me lembro de Jonas, que foi lançado no mar, um grande peixe o engoliu, e agora ele estava dentro do peixe, no coração do oceano. Ninguém podia vê-lo, ninguém podia ouvi-lo, ninguém podia ajudá-lo. Mas lá, da escuridão do oceano, Jonas orou ao Senhor. A sua voz e a sua oração ultrapassou das profundezas do oceano e chegou diante de Deus. Lembro-me também que Paulo e Silas estavam presos por pregar o Evangelho na cidade de Filipos. Seus corpos estavam feridos e machucados, mas por volta da meia-noite eles cantavam e oravam, e Deus os libertou da prisão milagrosamente. A oração pode ser dirigida a Deus do fundo do oceano, ou do alto de uma montanha, de dentro de um hospital, ou mesmo da sala de uma prisão, dentro de um quarto fechado em secreto com Deus, ou mesmo em praça pública. De qualquer lugar, em qualquer situação e em qualquer horário você pode orar a Deus. Nos dias do profeta Jeremias, eram dias difíceis, o cenário era cinzento, mas Deus estava lhes dizendo: clamem a mim, se voltem para mim, confiem em mim, busquem a minha face, abandonem o pecado e dependam de mim. Segunda lição que nós vamos extrair, veja que no versículo tem uma promessa: eu te responderei. Depois que o versículo nos mostra uma ordem para buscar a Deus em oração, ele faz uma promessa: eu te responderei. No capítulo 29, versículo 13, o Senhor já tinha dito: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus deseja ser encontrado por meio das nossas orações. Ele se compraz em responder às orações, porque Ele é o Deus que ouve e responde às orações do seu povo. Para Deus não há cenário impossível, não há causa grande demais para o Senhor. Deus mesmo chega a falar em Jeremias 32, versículo 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Deus é maior do que as nossas lutas e do que os nossos inimigos. Deus quer responder às nossas orações. Nós precisamos clamar e buscar a face de Deus. Mas há uma exigência: tem que ser de todo o nosso coração. Mas em terceiro lugar, eu destaco que há uma recompensa neste versículo.
Pois o Senhor diz: clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus tem maravilhas para aqueles que oram, para aqueles que vivem diante da sua face. Deus tem bênçãos infinitas para aqueles que tocam os céus com as suas orações. Quando olhamos para o Antigo Testamento, Deus fez grandes coisas em resposta às orações do seu povo. Quando lemos o Novo Testamento, vemos que a Igreja do Senhor viveu grandes maravilhas porque tinham uma vida poderosa de oração. Quando lemos a história da Igreja, vemos que homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo de Deus e viveram coisas inimagináveis por meio da oração. Notem que Deus dá uma ordem: clamem a mim. Deus faz uma promessa: eu te ouvirei. Deus também traz recompensas: te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpre na vida do seu povo. Meus queridos, que nós possamos desfrutar das maravilhas de uma vida poderosa de oração diante de Deus. Que esta palavra edifique o meu e o seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.